Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu decidi gravar esse vídeo para fazer uma correção da nossa última avaliação que nós fizemos no dia 27 através do Google Forms. Quando nós estamos em aulas presenciais, eu costumo fazer uma correção coletiva das avaliações que eu aplico, porque eu entendo que essa é uma forma de vocês conseguirem perceber os pontos que vocês erraram, né, para não repetir os erros, e também de vocês perceberem aqueles pontos positivos, né, onde vocês acertaram, onde realmente vocês estão conseguindo compreender, até que ponto vocês estão realmente conseguindo compreender o assunto. É sempre bom que vocês tenham essa consciência, esse retorno, para que a partir disso vocês possam melhorar, né, o aprendizado. Então, vamos conferir agora questão por questão, e aí vocês poderão analisar as respostas de vocês e, a partir disso, perceber se vocês estão no caminho certo ou se vocês precisam corrigir alguns entendimentos. Então, gente, nós temos aqui a avaliação de vocês, né, referente ao segundo bimestre. Era uma avaliação tranquila, né? Tinham apenas 5 questões. 3 eram discursivas, ou seja, questões que vocês tinham que realmente escrever, né, colocar a resposta de vocês, e 2 eram objetivas, né, que vocês deveriam apenas marcar a alternativa correta. O assunto era tranquilo, né? Foram 2 assuntos, a adequação e preconceito linguístico e a colocação pronominal, que foram assuntos que foram bem trabalhados nas videoaulas e também nos vídeos de revisão, né, que eu disponibilizei uma semana antes da avaliação. Então, aqueles que conseguiram tirar um tempo para assistir os vídeos, para fazer essa revisão e realmente estudar o conteúdo, conseguiram se sair muito bem na avaliação. Nós vamos analisar questão por questão para que vocês possam perceber, né, onde foi que vocês acertaram e onde é necessário fazer algum ajuste. A primeira questão dizia assim: de acordo com o que estudamos, é correto afirmar que existe uma única forma correta de falar e que deve ser seguida por todos os falantes em todas as ocasiões? Justifique sua resposta. Então, né, de acordo com o que nós estudamos sobre adequação e preconceito linguístico, é correto afirmar que existe uma única forma correta de falar e que deve ser seguida em todas as ocasiões? E a resposta é não, né, gente? Não, não é, essa afirmação não é verdadeira. Eu selecionei aqui uma resposta que eu gostei, né? Achei bastante interessante. Essas questões discursivas, eu vou sempre trazer uma resposta de vocês mesmos que eu selecionei, né? Para cada resposta, eu selecionei uma resposta de vocês que eu achei que ficou boa, né? Que ficou de acordo. Isso não significa que as outras pessoas também não tenham respondido de modo correto. Tiveram outras respostas que também ficaram corretas, mas aí eu selecionei essas como exemplos, né? E aí Kelvin, ele respondeu assim: não, pois a língua sofre influência de vários fatores, como região, local e até grupo social. Não há uma maneira correta de falar. Só adaptamos a fala pela situação. E é justamente isso, gente. Não existe uma forma que seja mais certa do que outra para se comunicar. O que existe é uma adequação ao contexto. Então, o que é que nós precisamos compreender? Que nós precisamos ter acesso ao máximo de variantes possíveis da língua para que nós possamos utilizar essas diversas variantes nas mais diversas situações de uso, inclusive a norma padrão. Por isso que é importante que nós também aprendamos a norma padrão da língua, porque ela vai ser útil em situações específicas, né? Então, é importante que nós aprendamos tanto a variedade padrão da língua, como também respeitemos as diversas outras variantes que existem da língua e saibamos usar cada uma delas na situação que é apropriada. Então, eu gostei bastante dessa resposta, achei que ela resumiu
o que a questão estava pedindo. A segunda questão diz assim: o que é preconceito linguístico? Né? Vocês iam descrever o que é esse fenômeno, né? O que é o preconceito linguístico. E eu selecionei duas respostas. Eu selecionei inicialmente a resposta de José Anderson e ele colocou assim: o preconceito linguístico é, segundo o professor linguista e filólogo Marcos Bagno, todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variantes linguísticas de menor prestígio social. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal e têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária. Então, é óbvio que José Anderson ele fez uma pesquisa, né, sobre isso. Ele fez uma pesquisa sobre o assunto, mas eu achei válido, porque o objetivo principal era que vocês conseguissem entender o que é esse fenômeno do preconceito linguístico. E é justamente isso, né? É quando nós colocamos o nosso modo de falar como superior a outros, entendendo que o modo como as outras pessoas falam é errado ou é inadequado. Quando passamos a julgar essa pessoa, fazer um juízo de valor sobre essa pessoa baseado unicamente na forma como ela se comunica. E aí eu selecionei também a resposta de Antônio, que eu achei que também ele, com as palavras dele, conseguiu resumir o que é preconceito linguístico. Ele disse assim: preconceito linguístico é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja como for. Então, é justamente isso. Eu achei que essa resposta resumiu bastante, né, o significado do preconceito linguístico. É quando você passa a discriminar o outro baseado unicamente na forma como ele se comunica, seja como for que ele se comunique, você não pode pré-julgar essa pessoa apenas pelo modo como ela fala, porque existe vários fatores por trás desse modo de falar. Fatores que, como Kelvin falou na resposta anterior, estão ligados à região, né, ao local onde essa pessoa mora, onde essa pessoa vive, ao grupo social ao qual ela pertence, né? Enfim, são diversos fatores que influenciam para que uma pessoa fale de determinada forma. E nós devemos procurar entender esses fatores e não fazer um pré-julgamento das pessoas baseado no que na forma como elas falam. A terceira questão dizia assim: em relação ao preconceito linguístico, podemos afirmar que uma de suas causas é. Aí a alternativa A dizia assim: o entendimento de que a língua varia motivada por diversos fatores. Não, não era essa opção, né? Porque esse entendimento é o que justamente vai fazer com que nós não cometamos preconceito linguístico, né? Por entender que a língua ela varia e é motivada por diversos fatores, nós achamos que é normal que as pessoas se expressem de modo diferente. B. O pensamento de que existe um modo de falar superior a outros. Letra C. A falta de conhecimento da população do português correto. Ou letra D. O pensamento de que o português é uma língua muito difícil. Então, a alternativa correta era a letra B. Um dos fatores, né, que faz, um dos principais fatores, eu diria, que faz com que a pessoa tenha o preconceito linguístico é o pensamento de que existe um modo de falar que é superior a outros, né? Você passa a achar que o seu modo de falar é superior ao dos outros, e isso faz com que você passe a ter um preconceito com aquela pessoa baseado unicamente no modo como ela fala, né? O desconhecimento de que a língua ela varia, né? E que isso é motivado por diversos fatores, como já foi dito anteriormente. Na quarta questão, dizia o seguinte: na imagem abaixo há uma inadequação na fala do homem de terra. Em que consiste essa inadequação? Para responder essa questão, nós tínhamos que analisar todo o contexto em que ocorre essa interação.
nós devemos analisar que se é um homem que está de terno, né? Então ele está na praia e ele está conversando com um surfista. E ele diz o seguinte: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, esse homem, ele está usando uma variante da língua que é bem formal, né? Ele está usando uma linguagem bem formal. E ele está numa praia conversando com um surfista. Então, há uma inadequação no modo que ele fala. E vocês iam ter que dizer em que consiste essa inadequação. Então, eu selecionei aqui duas respostas. A primeira resposta que eu achei interessante foi a de Vitória Marx. Ela colocou assim: as roupas dos personagens revelam que ambas, as roupas das personagens revelam que ambas fazem parte de universos distintos e que, portanto, a linguagem do homem de terno está fora de contexto, o que poderia dificultar a comunicação. Então, Vitória Marx, com certeza, dificultou a comunicação nesse caso, né? Porque ele estava conversando com um surfista numa praia, então ele deveria ter usado uma linguagem mais informal, né? Para o ambiente que ele está de praia, um ambiente descontraído, então não há necessidade de usar uma linguagem tão formal, né? E também ele deve perceber que ele está falando com um surfista uma que tem uma linguagem própria também desse grupo social. Então, para se comunicar aí com o surfista, ele deveria ter adequado, né, a fala dele à situação. Eu gostei também da resposta de Kelvin. Ele colocou assim, ó: ele está falando muito formalmente para o ambiente da praia. Ele deveria falar com umas gírias a mais, falar mais relaxado, digamos assim. Então, é justamente isso, né? Nós temos que adequar a nossa linguagem aos diferentes contextos de uso. Então, para isso, nós precisamos, claro, dominar o máximo de variantes linguísticas possíveis, né? Inclusive aquela padrão, né? Que é a que o homem utiliza. Mas essa linguagem formal e padrão, nós devemos saber que até ela tem o contexto adequado para ser utilizado, né? Nesse caso, utilizar uma linguagem tão formal não foi adequado, né? E com certeza dificultou aí a comunicação entre eles, porque nós percebemos que o surfista não está entendendo, né? Pela expressão facial dele, nós vemos que ele não está entendendo muito bem o que é que ele está dizendo. Então, gente, essa foi a avaliação, né? Como vocês perceberam, uma avaliação tranquila. As questões estavam muito fáceis, né? Então, quem realmente estudou conseguiu se sair muito bem nessa avaliação. Certo? Então, eu vou ficando por aqui, né? Tchau a todos. Até a próxima videoaula.